Hoje nós vamos continuar essa questão da evolução no campo legislativo e constitucional, né? Vimos na aula passada a questão da legitimidade no roteiro aqui, né? A questão da legitimidade na ação popular, na ação civil pública, no artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, né? A questão do artigo 82 do Código do Consumidor, da Lei 8078, né? Então, vimos esses assuntos, esses dispositivos, trabalhamos com eles, né? Para mostrar, primeiro, a diferença entre as associações na defesa de direitos difusos e as associações na defesa de direitos de seus associados ou de seus filiados, né? Esse é um ponto muito importante, porque é preciso que a gente, quando se trabalhar com a questão relativa a uma associação, é preciso que a gente esteja atento para que se saiba que natureza de associação é essa que se está se falando, porque a questão dos efeitos da decisão, a questão do tratamento dessas associações, a questão de autorizações, tudo é diferente. A associação na defesa de direitos difusos não tem autorização de ninguém, não se fala naquela questão de autorização. Quando se fala na questão de autorização, nós estamos falando de associação na defesa de direitos de seus associados. E aí nós vamos ver o seguinte: se for uma associação que não tenha em seus estatutos a definição de como é a questão da autorização de ajuizamento de ação, vai-se para a regra do artigo 5º, inciso 21 da Constituição. Se for uma associação que diga nos seus estatutos que depende de assembleia, vai fazer assembleia. Se for já vimos tanto no Estatuto do Idoso como no Código do Consumidor, se o Estatuto estiver dizendo que não, para ajuizar a ação, desde logo quem se filia àquela associação já sabe que a definição para ajuizar a demanda, buscar direito de seus associados, depende só da vontade da diretoria, do poder de mando da associação, também está, assim, autorizado pela lei, certo? Pela ordem jurídica vigente. Então, esses pontos são muito importantes e relevantes, e eles são, em regra, ignorados, né? Pela doutrina. A jurisprudência, coitada, nem se fala. A jurisprudência só leu até agora o Supremo Tribunal Federal, de forma ainda equivocada, só leu o artigo 5º, inciso 21, e de forma absolutamente equivocada. Tem um julgado do final, acho que de 2019, que foi um desastre a última leitura que ele fez sobre esse artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. E a doutrina está empolvorosa em razão desse julgado, porque ele foi mais rigoroso e mais exigente do que o que está lá no inciso 21, artigo 5º da Constituição. Porque, além de exigir a autorização, ainda disse mais que só alcança aqueles filiados que estavam integrados, esse filiado à associação, até a data do ajuizamento da ação. Quer dizer, quem se filiou depois, mesmo concordando e dizendo que está de acordo com a demanda ajuizada pela associação, o Supremo negou essa possibilidade. Quer dizer, pior do que o que está no dispositivo constitucional. Então, isso é um verdadeiro desastre, porque uma decisão dessa do Supremo, e sem se fazer a distinção de outras situações que tem na ordem jurídica, a ideia que passa é que toda associação precisa estar sujeita a esse tipo, aos efeitos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, para vocês verem como as coisas não são fáceis em matéria de direito coletivo, tá certo?
Muito bem, agora nós vamos ainda ver o quê? Nós temos ainda aqui o artigo. Eu cheguei a falar do artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal, quando esse artigo prevê, as legitimidades em matéria de mandado de segurança coletivo, né? As legitimidades em matéria de mandado de segurança coletivo. O artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal. Esse inciso diz o seguinte: é legitimado para o mandado de segurança coletivo, eu acho que é assim. É legitimado, artigo 15, inciso 70. É legitimado. Nossa, cadê aqui? Está aqui. É legitimado para o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Então, nós temos aí 4 legitimados, né? Partidos políticos com representação no Congresso Nacional, que são 30 e poucos partidos políticos hoje, não é isso? E aí tem a associação, o sindicato e a entidade de classe. Na associação, olha o que diz com relação à associação. Com relação à associação, diz: organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Isso significa dizer que o inciso está se referindo a uma associação na defesa de direitos de seus associados, tá vendo? A defesa de direitos de seus associados. Agora, não está vedado nem está proibida a possibilidade de uma associação impetrar mandado de segurança na defesa de direitos difusos de determinados interesses difusos, direitos difusos. Não impede essa possibilidade. Essa possibilidade existe e é efetiva. Não é? Aí uma pergunta que vem sempre. Bom, professor, você fala aí sobre essa questão do como se dá a legitimidade no processo coletivo, de acordo com o que a ordem jurídica disciplina. Mas o que é que a ordem como é que a ordem jurídica escolhe esses legitimados? Bom, a ordem jurídica escolhe os legitimados verificando primeiro aquelas entidades ou órgãos públicos que já são historicamente legitimados na defesa de seus da coletividade em geral, o Ministério Público, a União, Estado, Município. No mandado de segurança aqui, olha, o mandado de segurança não tem a União, Estado, Municípios, autarquia, porque o mandado de segurança é sempre contra ato do poder público. Não vai se botar o poder público para ser legitimado ativo. Ele é sempre legitimado passivo. Olha aí. Agora, partido político, que é uma entidade civil, visa proteger interesses da sociedade, aí é um legitimado adequado, né? A associação, o sindicato e uma entidade de classe são entes que justificam serem legitimados para a defesa de seus associados, de seus membros, não é isso? E nesse ponto, o que vai existir é a exigência da pertinência temática. O que é isso, professor? Exigência da pertinência temática. É o seguinte, é que esteja vinculado a demanda que vai ser ajuizado a um interesse daquele grupo, categoria ou classe. Sem que exista esse interesse deles, não é que uma associação possa ajuizar toda e qualquer demanda
em matéria de direitos coletivos, demandas e direitos coletivos que digam respeito aos seus interesses ou ao interesse do grupo. Isso é que se chama pertinência temática. Nós vamos ainda trabalhar muito isso mais na frente, e vocês já ficam sabendo desde já. O que é pertinência temática? Pertinência temática é o vínculo de interesse entre um determinado grupo, categoria ou classe e um direito que se postula em benefício desse grupo. Pronto, isso é o que é pertinência temática, certo? É aquele que tem interesse em defender algo que não é seu como indivíduo, mas é de todo um grupo, categoria ou classe. Então, isso é o que diz respeito à questão da pertinência. Muito bem. Depois do mandado de segurança coletiva, nós temos ainda aí, aí não é na Constituição, na própria lei, a Lei 10.000, essa lei aqui é a 10.000, deixa eu ver aqui, eu estava no... É a Lei 10.471, né? A lei do Estatuto do Idoso, né? Acho que é a 10.471, deixa eu ver aqui se é essa. 10.741, eu troquei aqui os números. É 10.741. Nessa lei, que é de 2002, olha, já bem à frente, no artigo 81 dessa lei, tem também a questão da legitimidade para as ações coletivas na defesa dos interesses dos idosos. Olha, diz o artigo 2, para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente o Ministério Público, aí aqui já voltou o Ministério Público a ser legitimado, tá vendo? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que é quem primeiro deve proteger os idosos. A Ordem dos Advogados do Brasil, olha, foi incluída aqui a Ordem dos Advogados do Brasil para a defesa dos interesses dos idosos. E as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, e que incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Olha aí, aquela mesma situação do Código do Consumidor. Em matéria de consumo, em matéria de interesses de idosos, as associações na defesa dos interesses de consumidores e de idosos, elas estão, por força de lei, já dispensadas de exigir dos seus associados, filiados, uma autorização ou a realização de uma assembleia, desde que nos seus estatutos, o que eu falei já no início da aula de hoje, desde que nos seus estatutos esteja previsto que a definição de ajuizamento de uma ação em defesa dos interesses da categoria, do grupo, aliás, que aqui é a associação, do grupo, que são os filiados ou associados, definida pela própria diretoria da associação. Está vendo? Eis aí uma outra hipótese. Então, aqui volta a ter o Ministério Público, volta a ter as entidades de direito público como legitimados ativos, e entrou aqui a OAB. A OAB por quê? A OAB é uma entidade na defesa dos direitos da própria ordem jurídica, como é o Ministério Público, a OAB também, pela Constituição Federal. Então, em alguns pontos, a OAB entra como legitimada em determinadas ações. Aqui no Estatuto do Idoso foi incluída a OAB, nas ações de controle de constitucionalidade concentrado, nós vamos ver daqui a pouco, e temos também lá a OAB. Então, nós temos aqui mais um rol de legitimados em processos coletivos, dos processos coletivos existentes na ordem jurídica brasileira, não é isso? Bom, mais ainda aqui, indicando aqui o que está na lei. Nós já vimos aí, Lei da Ação Civil Pública, 7347, o inciso 21 do artigo 5º, o inciso 70 do artigo 5º, o inciso 73, que é da ação popular, do artigo 5º também,
o artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, e temos agora o artigo 103 da Constituição Federal, que é o artigo que arrola os legitimados no controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, que é riquíssimo. Hoje, ele tem um rol de legitimados no artigo 103, que causa inveja a qualquer país do mundo inteiro. Sempre a gente tendo as coisas em maior proporção, em maior amplitude do que o resto do mundo. Por mais desenvolvido que seja o controle de constitucionalidade concentrado na Alemanha, não tem 10% de legitimado que tem no Brasil, para vocês terem uma ideia. Agora, por que essa legitimidade e o prestígio tão grande que foi dado pelo Constituinte à questão do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil? Aí foi esse artigozinho que eu escrevi aí no final do ano passado, foi publicado aí no jornal local, e vocês estão tendo acesso a ele através do grupo. Foi distribuído, né, Tuíla? Já foi colocado nos grupos, né? Foi colocado, professor. Ok. Então, vocês já têm acesso. Está também no SIGA. Tá lá no SIGA. No SIGA também. Então, vocês têm aí os bancos de depósitos de informações desse artigozinho, que ele é exatamente serve para essa aula como um introito a esse tema. Por que a grande quantidade de legitimados no processo de controle de constitucionalidade concentrado? Essa pergunta ela pode ser respondida por esse artigo que está aí no grupo de cada uma das turmas e no SIGA, certo? Que eu já escrevi de propósito para facilitar o entendimento, que é uma base histórica, né, para indicar, apontar o prestígio que o controle de constitucionalidade concentrado no Brasil adquiriu com a Constituição de 88. Por quê? Porque até 88, o controle de constitucionalidade no Brasil era praticamente desconhecido, não se utilizava na prática, porque tinha duas representações de inconstitucionalidade, mas nenhuma das duas se chegou a ser utilizada em algum momento histórico, eu não tenho notícia. Uma era a representação de inconstitucionalidade, que ainda existe na Constituição, essa representação, de atos da União Federal de intervenção nos estados. Ora, como é que tem uma representação dessa? Vocês mesmos são de uma geração que nunca viu um ato de intervenção da União nos estados. Já tem quantas décadas que não há um ato de intervenção da União nos estados? Então, nem sequer o ato de intervenção houve, quanto mais uma representação de inconstitucionalidade desse ato. Esse é um ponto, né? Outro era uma representação que foi criada em 1965, e que é ela que eu me refiro nesse trabalho, né, que deu legitimidade só a um único órgão, que foi Procurador-Geral da República, que era um cargo de confiança na época, né? E, logicamente, ele só ajuizaria uma representação de inconstitucionalidade se fosse do interesse do governo. Se não fosse, ele não ia ajuizar, como não ajuizou. E aí, em razão desse problema, houve uma grita muito grande da doutrina, e essa discussão doutrinária ela adquiriu um status político muito relevante na época, porque tudo na época era motivo de se criar uma bandeira de resistência ao poder central, que era ainda da forma considerada como de revolucionária da época, etc. Bom, então isso provocou um debate muito grande no país. Esse debate
que ocorreu entre o final da década de 70 e o começo da década de 80, ele foi exatamente desaguar aonde? Na Constituinte. Aí a Constituinte não teve dúvida, abraçou o discurso, os debates, as posições firmadas na época, e aquelas entidades, repare que coisa interessante, como é sintomático isso. Aquelas entidades que reclamavam, principalmente a OAB, reclamavam que deveria existir um peticionamento de qualquer daquelas entidades ao Procurador da República. Ele estava obrigado a entrar com a representação de constitucionalidade. Elas, na Constituinte, não tiveram só esse direito, tiveram muito mais. Elas passaram a ser legitimadas. Quem são essas entidades? A OAB, as confederações e as entidades de classes ou associações de âmbito nacional. Olha aí, tá vendo? Era exatamente as sociedades civis, aí algumas das sociedades civis, que estavam à frente da resistência ao governo da época, ao regime da época, certo? Pois bem, quando veio a Constituinte, naturalmente elas foram transformadas em legitimadas. E aí, como elas foram transformadas em legitimadas, prestigiaram outras figuras, prestigiaram. Aí foi prestigiado o poder público, aliás, o poder político. O poder político através de quem? Através da mesa da Câmara dos Deputados, da mesa da Câmara do Senado. Aí prestigiou-se também os estados e suas assembleias como forma de enriquecer o princípio da federação, não é? E prestigiou-se, logicamente, a OAB, não é? E as confederações e associações de âmbito nacional. Olha aí, nós temos aí no artigo 103 da Constituição exatamente essa riqueza de legitimado. E só para se fazer uma conta aqui, bem rápida, para vocês terem uma ideia de quantos, de como esses legitimados eles já ultrapassam a barreira aí de centenas de legitimados, só para vocês terem uma ideia, rápida sobre isso, basta ver que nós temos aqui, né, nessa legitimação do artigo 103, para vocês terem uma ideia, nós temos uma legitimação. O presidente da República, 103, né, da Constituição Federal. Não é? Nesse artigo 103 da Constituição Federal, nós temos quem legitimado. Olha aqui. Repara que detalhe interessante. Né? 103, o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, 3 legitimados. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 27, com 3, 30. O governador de Estado ou do Distrito Federal, mais 27, 30 com 27, 57 legitimados, só desses 5 incisos. Procurador da República, 58. Conselho Federal da OAB, 59. O partido político com representação no Congresso Nacional, hoje são 30 e tantos, botando aí 31 já vai para 59, 30, 60, 90 e tantos legitimados aí. Aí, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, aí, minha gente, nós temos dezenas, centenas. Quantas confederações existiam? Na época já existia algumas dezenas. Hoje, 30 e tantos anos depois da Constituição, quantas confederações existem no Brasil? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma quantidade de legitimados que leva a uma enorme quantidade de
de autores de uma ação de controle de constitucionalidade concentrado, para vocês terem uma ideia como isso é significativo. E esse fator do enorme rol de legitimados que tem aí no artigo 103, ele se deve a esses aspectos que eu analiso nesse artigozinho aí que está publicado. Certo? Se deve a esse aspecto. Isso eu coloquei porque a doutrina não fala disso. Infelizmente, não se preocupa, não. Algum doutrinador escreve um parágrafo, uma linha, alguma sobre isso. E havia um debate nacional, pronto, uma linha, um parágrafo sobre o tema. E aí, como eu acompanhei isso, eu era estudante já saindo da faculdade, acompanhei isso muito de perto, assistindo, inclusive, muitos debates sobre o tema, muitas palestras, etc. E aí eu resgatei na memória esses dados, esses elementos aí, que são muito importantes para a gente ter uma ideia dessa legitimidade exponencial que houve no processo de controle de constitucionalidade concentrado. E, com isso, cresceu de forma excepcional o controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, que praticamente desapareceu, fez desaparecer o controle difuso, que ficou insignificante e era tudo, o estudo, as análises, tudo que se falava antes da Constituição era do controle difuso. E hoje, quem é que fala mais quase ou praticamente sobre o controle difuso? Desapareceu, praticamente sumiu do mapa. Porque o crescimento exponencial do controle concentrado fez com que o controle difuso ficasse praticamente apagado do sistema jurídico. Mas nós temos as duas espécies de controle no sistema jurídico brasileiro. Certo, minha gente? Muito bem. Então, olha aí, mais um dado a respeito da legitimidade aí previsto na Constituição, para vocês terem uma ideia como a Constituição foi pródiga em trazer institutos novos, principalmente a questão da legitimidade, para o processo coletivo. Até então, nós só tínhamos a ação civil pública, e olha quanta coisa a gente viu aí na Constituição Federal em matéria de controle de constitucionalidade, de legitimidade e de institutos que trabalham, que tratam sobre processo coletivo, direitos coletivos na Constituição Federal, para vocês terem uma ideia de como isso foi altamente ampliado, prestigiado no Brasil após principalmente a Constituição de 88, certo? Bom, é importante aí, nós temos ainda a questão da legitimidade na ação civil pública, essa legitimidade ativa na ação civil pública é do Ministério Público e das entidades que são lesionadas em razão da chamada pertinência temática. Nós temos também a mesma coisa na ação anticorrupção das empresas, certo? Nós temos os legitimados das ações de impugnações eleitorais, que esses legitimados eles são permanentes em todas as ações, que são o Ministério Público, partido político, o partido político que participa, logicamente, das eleições, né? O candidato e as coligações, onde há coligações. Esses são os legitimados lá, que estão na Lei Complementar 64/90, nós vamos ver isso ainda mais na frente, tá certo? Mas exatamente mostrando aqui, certo? A amplitude que veio após a Constituição no campo da legitimidade do processo coletivo e apontando, acima de tudo, que essa legitimidade existente é casuística. Por quê? Porque ela é apenas relacionada a cada uma das demandas. Nós não temos uma legitimidade para o processo coletivo como um todo, em termos de unidade de legitimado para todo o processo coletivo.
veja que em cada espécie de ação, em cada espécie de instrumento processual coletivo, o legislador ou constituinte indica o rol de legitimados. Os que estão na Constituição indicam o rol de legitimado. Os que não estão na Constituição, o legislador indica, constituinte indicou, quando está na Constituição. Quando não está na Constituição, o legislador indica. Então, nós temos aí na Constituição o mandado de segurança coletivo como exemplo, as ações de controle concentrado de constitucionalidade como outro exemplo. E aí temos a das associações, a representação lá do artigo 5º, inciso 21, da ação popular, também indicada aí, né? E o sindicato, de uma forma geral, o sindicato para toda e qualquer ação coletiva e individual, inclusive individual, o constituinte, em matéria de categoria com relação ao sindicato, ele estendeu a todos, estendeu a possibilidade do sindicato ajuizar toda e qualquer demanda, inclusive as individuais, como substituto processual dos sindicalizados, ok? Esses detalhes, essas informações, como elas são importantes, viu, minha gente? É isso que faz com que se possa entender e ter o domínio da matéria, que é muito maltratada. Nós vamos ver hoje aqui algumas informações acerca de... já dá para a gente começar aqui a trabalhar as incongruências, não só dos textos legais, mas, acima de tudo, da jurisprudência em relação ao que a gente analisa aqui. Vamos ver agora a questão da legitimidade do Ministério Público, porque nós já vimos que o Ministério Público, com exceção do mandado de segurança coletivo, só no mandado de segurança coletivo não tem o Ministério Público como legitimado. Né? No mandado de segurança coletivo não tem o Ministério Público como legitimado, mas o restante das ações coletivas tem o Ministério Público como legitimado. Agora, um detalhe importante, interessante. Em princípio, nem precisava ter o Ministério Público indicado em cada uma das ações como legitimado. Por quê? Porque, na realidade, o Ministério Público, por força do artigo 127 da Constituição Federal, ele já seria legitimado em toda e qualquer ação coletiva. Isso é uma leitura que eu faço quando, diante da compreensão que eu tenho do artigo 127 da Constituição Federal. Diz esse artigo o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Olha aqui já está incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, significa dizer, sendo ele legitimado na defesa da ordem jurídica, legitimado para ajuizar toda e qualquer ação em defesa da ordem jurídica, tá vendo? Do regime democrático e dos interesses sociais. E dos interesses sociais. Olha, o que são os interesses sociais? São os direitos coletivos. Nem precisava. Por isso que alguns autores sustentam que o Ministério Público, apesar de não ter no artigo 5º, inciso 70 da Constituição, o Ministério Público arrolado como legitimado de mandado de segurança coletivo, ele estaria legitimado por força desse dispositivo. Eu até que, teoricamente, eu concordo com essa ideia. Eu também sou defensor de que aqui o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar toda e qualquer ação coletiva. Lógico que desde que se caracterize um dos direitos coletivos da forma como nós vimos aqui. Certo? Bom, porque eu entendo que ele está legitimado para a defesa de todo e qualquer interesse social. Todo e qualquer interesse social significa todo e qualquer direito coletivo, na forma como está classificado na ordem jurídica brasileira. Muito bem. E ainda, aqui é mais interessante, é que o artigo 127, por último, diz, e também ele é o quê? Incumbe a ele a defesa dos direitos individuais indisponíveis. Quer dizer, na minha concepção, o Ministério Público tem legitimidade para a defesa dos direitos difusos,
coletivos em estrito senso, individuais homogêneos e individuais sem ser individuais homogêneos, um único direito individual. Aí sim, esse único direito individual, desde que ele seja indisponível, certo? Desde que ele seja indisponível. Bom, agora, vem também o artigo 129, que aí nós vamos analisar agora a questão, à luz da leitura equivocada que Supremo e STJ faz desses dispositivos. Vem o artigo 129 e diz o seguinte: são funções institucionais do Ministério Público. Aí no inciso 3, promover inquérito civil. O inquérito civil, quem tem a titularidade é o Ministério Público. E a ação civil pública constituinte, que naquele momento já tinha ação civil pública, quis constitucionalizar a força do desejo do constituinte de ter tudo e chancelar aquilo que era bom, retirar aquilo que era ruim do sistema da época e chancelar a legitimidade do Ministério Público na ação civil pública. Nem precisava, já tinha na lei, logicamente, isso ficaria, mas o constituinte assim o desejou. Agora, só que ele disse o seguinte: promover o inquérito civil público, ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Essas técnicas legislativas é que levam. Professor, então ele só defende direitos difusos e coletivos na ação civil pública. O restante não está previsto. Olha, essas interpretações, essas leituras que se faz apenas sem entender os institutos jurídicos, buscando soluções apenas na literalidade das normas. E aí eu quero passar para vocês a informação. Eu não sei se vocês já pagaram, mas se não pagaram, vão pagar. Direito tributário. Existe um livro, olha, esse livro aqui, não sei se ninguém... Dá para ver aí esse livro aí, Trina, por favor? Tá dando, professor, para ver. Esse livro é Curso de Direito Tributário, de Paulo de Barros Carvalho, certo? Eu queria que vocês lessem, mesmo antes de chegar lá em Direito Tributário. Levante só um pouquinho, professor. Tá? Opa, pronto aí. Pronto. Dá para ver todo aí? Agora dá. Pronto. Certo. Olha, esse livro, eu queria que vocês lessem só o primeiro capítulo, ou obtivessem o primeiro capítulo aí em qualquer biblioteca. O primeiro capítulo desse livro. Na verdade, ele diz assim, primeiro capítulo, direito tributário. Aí ele trabalha o quê? Direito positivo e ciência do direito, nesse primeiro capítulo. A linguagem do legislador e a linguagem do jurista, texto de direito positivo e normas jurídicas, sistemas jurídicos, o conjunto das normas válidas como objeto da ciência do direito, conceito e definição do direito tributário, e outras denominações da disciplina. Principalmente desse primeiro capítulo, os 3 ou 4 itens, primeiros itens, se vocês lessem, eram... nossa! E vocês iam ver porque que eu vivo batendo nessa tecla aqui e vou bater muito nela. Entre a questão da ciência do direito e a questão do objeto da ciência do direito, que é a ordem jurídica posta. Olha, direito positivo e ciência do direito, item 1. Eu vou ler aqui 2 parágrafos, porque é impressionante como eles retratam o que eu falo. Muita diferença existe entre a realidade do direito positivo e a ciência do direito. Olha, uma coisa é o direito positivo, outra coisa é a ciência do direito. A ciência do direito é que serve para estudar o objeto dessa ciência, que é exatamente o direito positivo. A norma posta, o direito posto, o conjunto de normas jurídicas existentes em um país. Aí ele diz aqui, são 2 mundos que não se confundem, apresentando peculiaridades tais que nos levam a uma consideração própria e exclusiva. São 2 corpos de linguagem, 2 corpos de linguagem, 2 discursos linguísticos,
cada qual portador de um tipo de organização lógica e de funções semânticas e pragmáticas diversas. Os autores, de um modo geral, aí aqui é onde nós caímos no problema sério. Os autores, de um modo geral, não se têm preocupado devidamente com as sensíveis e profundas dissemelhanças entre as duas regiões do conhecimento jurídico, o que explica, até certo ponto, a enorme confusão de conceitos e a dificuldade em definir qualquer um daqueles setores sem utilizar notações ou propriedades do outro. São comuns, nesse sentido, definições de ramos do direito que começam por referências ao conjunto de regras jurídicas e terminam com alusões a princípios e composições que a ciência desenvolveu a partir da análise do direito positivo. Quer dizer, nós temos o quê? Uma mistura de linguagem sem saber o que se está falando, se é de ciência ou da norma jurídica. Nós temos imprecisões das linguagens num campo ou no outro, quando se mistura essas linguagens da ciência e do objeto da ciência, que é o direito positivo, e isso é um pandemônio. Eu trabalho muito para ver se a gente consegue diferenciar isso. O tempo todo eu vou falar bastante disso, certo, minha gente? Porque uma coisa é a linguagem do direito positivo, que é uma linguagem prescritiva. Outra coisa é a linguagem da ciência do direito, que é uma linguagem descritiva. Quando se fala de uma linguagem descritiva aí, está se trabalhando com a ideia, olha, o objeto do direito há de ser precisamente o estudo desse feixe de proposições. O que é o feixe de proposições? O feixe de normas que compõem o chamado direito positivo, tá certo? Olha aí como é interessante isso. E aí, olha, tal discurso eminentemente descritivo, que fala do seu objeto, o direito positivo, olha, o discurso da ciência jurídica, da linguagem jurídica, é descritivo, que, por sua vez, também se apresenta como um extrato de linguagem, porém de cunho prescritivo, o direito posto. Reside exatamente aqui uma diferença substancial. O direito posto é uma linguagem prescritiva, prescreve comportamentos, enquanto a ciência do direito é um discurso descritivo, descreve normas jurídicas. Aqui é outra coisa. Uma coisa é o texto legal, outra coisa é a norma jurídica. Vocês sabem essa diferença também? O texto legal é o objeto que vai se extrair a norma jurídica. O que é a norma jurídica? A norma jurídica é aquele sentido que nós extraímos pela compreensão que se tem desse texto legal. A norma jurídica ela fica sempre no campo do nosso pensamento, das nossas conclusões que a gente extrai da leitura do texto legal. Isso é que é a norma jurídica, certo? Isso é que é a norma jurídica. Bom, isso é muito importante. Esse capítulo desse livro ele deveria ser recomendado por todos os professores para facilitar a compreensão, que nós vamos trabalhar exatamente com isso aqui agora. Vejam. Professor, eu acho que Jane levantou a mão para fazer pergunta. Foi? Então, pode sim. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu entendi a importância de saber diferenciar, né, a ciência do direito, porque ele é descritivo, e o direito em si, né, o direito positivado, que é prescritivo. Agora, eu queria saber, assim, no caso, qual é o maior prejuízo que se pode ter quando se está analisando algum fenômeno social, né, quando você confunde um com o outro? Qual seria o maior prejuízo prático? Obrigado. Pode deixar que eu vou daqui para o final do curso dar alguns milhares de exemplos, mas nós vamos começar hoje aqui. Daqui a pouco eu vou dar exatamente situações, tá certo, Jana? E vou começar exatamente, olha, mostrando o resultado. Olha o desastre que é
não se compreender isso, ou se passar batido ou não se dá importância a isso. Vejam aqui o detalhe. Esses dispositivos que eu li da Constituição Federal, e vejam o que o Supremo e o STJ decidem em relação à questão da legitimidade do Ministério Público. Olha aqui. Ação civil pública, interesses individuais disponíveis e legitimidade do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal não possui legitimidade para propor ação civil pública visando a manutenção de aposentadorias e pensões de servidores públicos da Universidade Federal da Paraíba. Tratando-se de direitos individuais disponíveis, os titulares podem deles dispor inexistência de violação à Lei Complementar 75 e a 7347/75, é a lei orgânica do Ministério Público. Esse é um julgado de 98, ministro Nilson Dito relator, RESP 143.215, Paraíba. Outro aqui, RESP 144.030, Goiás. Ação civil pública, interesses individuais disponíveis e legitimidade do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal não possui... A mesma coisa foi dita e diz, em relação a pagamento de correção monetária de vencimento de servidores públicos. Bom, aí eu pergunto a você, onde é que existe no sistema jurídico brasileiro uma norma ou algo que indique, pela lógica que eu venho desenvolvendo, olha, pela questão lógica que eu venho desenvolvendo do processo coletivo, que o Ministério Público não pode ser legitimado numa ação civil pública. Pegue o artigo 5º e toda a lei da ação civil pública, por exemplo, e verifique se existe alguma restrição do Ministério Público ser legitimado em qualquer espécie de direito através de uma ação civil pública. Tem isso lá? Não. Mas aí, veja quando não tem a compreensão completa dos institutos, o que acontece. E a compreensão dos institutos é vista sob o aspecto da ciência do direito. Porque, olha, a linguagem da ciência do direito é para eu compreender o instituto na sua completude. A linguagem da norma jurídica é uma linguagem técnica, certo? E que se presta a dar, se encontrar sentido nela, quando se faz a interpretação por força do trabalho que se faz de interpretação através da utilização da ciência do direito. Aí, por que é que tem essa jurisprudência no Supremo e no STJ? Porque o Supremo e o STJ fizeram a leitura do artigo 129, inciso 3 da Constituição, e diz o seguinte: promover a ação civil pública para a proteção de patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Aí diz o seguinte: olha, a Constituição só deu legitimidade ao Ministério Público para ajuizar a ação civil pública na defesa de direitos difusos e coletivos. Não deu legitimidade para os direitos individuais homogêneos. Isso é o maior dos equívocos que pode se extrair de uma compreensão dessa. E está aí o resultado. O julgado é com base nisso. Se você for ler o inteiro teor do acordo, é nisso. Que o Ministério Público não é legitimado na defesa de direitos individuais homogêneos, disponíveis, porque os direitos disponíveis é o Ministério Público, porque lá no artigo 127, os direitos individuais que o Ministério Público pode defender são individuais indisponíveis. Os disponíveis não. E o que é um direito individual homogêneo disponível? Aí aqui é onde eu vou chegar à leitura disso. Olha, primeiro a gente tem que entender o seguinte: nós temos uma série de... Nós vimos aqui a classificação dos direitos. Os direitos eles se classificam em difusos, coletivos e individuais homogêneos. Esses são o quê? Direitos coletivos, lato sensu. Esses direitos coletivos, lato sensu, eles estão na ordem jurídica. Olha, isso é a compreensão que se tem dentro da visão da ciência do direito. Agora, esses direitos, em termos de norma jurídica, uma hora tem difuso num canto, tem individual homogêneo no outro, tem
coletiva estrito sensu no outro, ou tem os três em algum lugar, ou não tem, às vezes, nenhum, mas só chama coletivo. E naquele momento histórico em que o Constituinte trabalhou, aí é que nós temos um detalhe interessante. Foi um pecado muito grande o Constituinte ter incluído esse inciso 3 do artigo 129, foi um desastre, porque ele primeiro utilizou uma técnica jurídica que o Constituinte ou o legislador brasileiro, ele gosta de utilizar muito essa técnica jurídica, que é o quê? Ele, às vezes, indica o gênero e depois fica dando exemplo daquele gênero. Em determinadas circunstâncias aqui, nós vamos ver isso mais na frente. E outras vezes ele cita exemplos e aí depois fecha com determinada expressão geral. Foi o que ele fez ainda nesse artigo 129, inciso 3. O que ele fez? Ele citou que o Ministério Público é legitimado para a defesa da ação civil pública em matéria de meio ambiente, em matéria disso, daquilo, aquilo, outro. Aí depois diz. E em direitos difusos e coletivos. Ora, esses direitos que estão enumerados antes da expressão difusos e coletivos são os mesmos direitos difusos e coletivos. Não são outros, não. Eles compõem o conjunto dos direitos coletivos. Olha o artigo 129 aí. E veja o que ele diz. Olha, direitos ao patrimônio público, direito difuso. Aos direitos ao patrimônio público e social, direitos coletivos. Ao meio ambiente, direitos coletivos, difusos, inclusive. Aí, outros interesses difusos ou coletivos. Por que o Constituinte fez isso? Aí precisa saber. Tudo isso, a ciência busca isso. A ciência, como investigação, precisa compreender as coisas primeiro. O Constituinte fez isso porque, e aí é por isso que eu dou muita importância àquela classificação dos direitos coletivos. A classificação no âmbito universal e a classificação no âmbito nacional. Eu chamo muita atenção para essa classificação dos direitos. Por quê? Porque no âmbito universal, internacional, os direitos coletivos só são dois, os difusos e os coletivos. No âmbito local da ordem jurídica brasileira, são três, difusos, coletivos e individuais homogêneos. E esse individual homogêneo só veio integrar o sistema depois da Constituição. E o Constituinte colocou lá difuso e coletivo porque naquele momento histórico da Constituição, que estava sendo elaborada a Constituição, o Constituinte já sabia e quis ser assim, olha, nós aqui estamos sabendo o que estamos fazendo, nós entendemos. Vamos incluir aqui difusos e coletivos, que são os direitos coletivos existentes, universalmente assim classificados. Olha, aí mudou. Eu, se fosse um técnico legislativo lá e estivesse assessorando, hoje, naquela época, talvez eu não soubesse, não sei, 88 ainda, eu teria dito, então faça o seguinte, ao invés de colocar direitos difusos e coletivos, bota só direitos coletivos. Por quê? Direitos coletivos são direitos, gênero, coletivo lato sensu. Qualquer espécie de direitos coletivos estaria inserido nesse conceito constitucional. Tudo que a lei viesse a dizer estaria inserido dentro desse conceito de direitos coletivos. Toda espécie de direito coletivo que o legislador criasse estaria lá dentro. Mas não. Se fez de muito sabido na época, não é? E foi dizer que direitos, que a ação civil pública seria objeto de direitos difusos e coletivos. Mas a ação civil pública, e se você pegar a ação civil pública, nós vamos estudar a ação civil pública e vamos voltar a esse assunto para fechar melhor e compreender que daqui para lá a gente já tem visto mais coisas e vai, logicamente, aperfeiçoando, amadurecendo. Aí você pega lá, Jânio, lá no artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública e diz que a ação civil pública tem como objeto a defesa de todo e qualquer direito que está no Código do Consumidor. E quais são os direitos
coletivos que estão no Código do Consumidor, difusos, coletivos estrito senso, individuais homogêneos. Nós já estudamos. Tá vendo aí, quando a gente está investigando no campo da ciência do direito, como a gente chega à compreensão das coisas. Aí depois, olha, o direito positivo como objeto dessa ciência, aí eu vou ter que dar sentido às normas, à linguagem utilizada, certo? E a linguagem, olha, foi dita aqui no texto que eu li, de Paulo Barro de Carvalho, isso não é Paulo de Barro de Carvalho, não. Qualquer autor de teoria geral do direito que você pegue vai dizer isso. Pegue os cursos modernos de teoria geral do direito. Tem um da Magna Class, está lá exposto, está à disposição lá, gravado. Pegue lá para você ver como é também. É tudo desse. Fala tudo isso que está aqui de uma forma bem mais rica. Tem 10 aulas lá na Magna Class. Que termina concluindo exatamente isso aqui, concluindo nesse ponto. Lá tem muitos temas importantes em teoria geral do direito, e que a gente precisa. Direito é isso, a gente tem que conectar tudo que a gente viu, desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula, tudo é conexão. Se nós não fizermos essas conexões, se vocês pensam que pagam uma matéria e aquilo ali já está pago e não tem mais nada a ver com aquilo, coitados. Estão redondamente enganados. Principalmente as primeiras matérias dos 2 primeiros anos do curso de Direito, elas têm total conexão com todas as outras matérias que se estudar e com qualquer uma que você escolher, mesmo que não tenha estudado na faculdade. É preciso saber disso. Bom, então vocês vejam o seguinte. Que fez o Supremo e o STJ? Pegou esse conceito do 29 e criou essa jurisprudência maluca. Essa jurisprudência é maluca, é de quem não entende uma linha de direito coletivo. Como houve aí piorou a coisa, porque como houve uma grande grita e reclamação da doutrina, o que fez o Supremo e o STJ? Para consertar o besterol que ele vinha dizendo, da falta de legitimidade do Ministério Público, aí foi disso. Aí lutou para extrair do texto da lei, olha, se preocupando com o que está escrito literalmente no texto da lei, e procurou consertar a baboseira. Aí esparramou-se mais na espuma. Aí foi que se esparramou. Por quê? Porque criou uma espécie de direitos individuais homogêneos de relevante interesse social e indisponível, coisa que não está na Constituição. A linguagem da Constituição, quando você entende através da ciência, vê que essa linguagem da Constituição não permite isso, não. Esse direito individual indisponível que está na Constituição, no artigo 127, é direito individual mesmo, um só. O direito individual homogêneo está na primeira parte, quando ele defende os interesses sociais, no artigo 127 diz isso, e quando ele mencionou lá no 129 os direitos coletivos, esses coletivos aí qualquer espécie de direito coletivo, embora ele se referiu ao coletivo estrito senso, que era o que existia na época. Só que coletivos hoje não é só essas duas espécies, quando se fala como gênero. Então, o que aconteceu? Ele criou 2 espécies de direitos individuais homogêneos. O de relevante interesse social e o indisponível. E o indisponível não são os interesses individuais homogêneos. Esse indisponível aí é um direito individual. E por que tem esse direito individual indisponível que o Constituinte trouxe? Aí é preciso... Olha, quem faz ciência tem que investigar, tem que ir atrás das coisas, os porquês das coisas. Você sabe por que é que tem esses direitos individuais indisponíveis aí? Porque antes da Constituição existia uma lei complementar que tinha... que dava ao Ministério Público já, essa lei complementar era de 81, por ali assim, entre 80 e 82. Eu fui do Ministério Público a partir de 82, estudei concurso, estudei essa lei e apliquei essa lei
antes da Constituição, porque antes da Constituição ela aplicava, e que autorizava, dava legitimidade ao Ministério Público para ele ajuizar ações em direitos individuais indisponíveis. E não tinha direitos individuais homogêneos na época, era individual mesmo. E trouxe dessa lei para a Constituição. Esse foi o problema. Transpôs da lei complementar para a Constituição. Por quê? Porque a advocacia é muito precária nos interiores do Brasil. Na época era precário. Hoje tem advogado em todo canto. Advogado tem em todo canto. Mas nem todo... Tem em todo canto, mas o advogado não está ali, às vezes, para trabalhar de graça pessoas pobres, e as pessoas, às vezes, não atendem. E nem tem OAB lá, nem tem em todo canto, nem tem estagiário de prática forense, nem tem defensoria pública. Depois que criou a defensoria pública, era para ter tirado isso do Ministério Público. É verdade, tecnicamente e teoricamente, isso é bonito demais. Agora, 32 anos depois da Constituição, repare quantos defensores dativos tem nos interiores de todos os estados brasileiros. Quantos tem? Então não chegaram lá ainda, não. Aí o que o Constituinte fez? Continua a dizer, olha, o Ministério Público, em direitos indisponíveis, quando o direito não puder ser defendido por outra entidade, órgão, advogado de forma gratuita e defensorias públicas, etc., o Ministério Público não deixa um direito indisponível, pelo amor de Deus, causar prejuízo ao seu titular. Eu vou dar um exemplo disso. Quando eu era do Ministério Público, eu ajuizava ações de alimentos de menores nas comarcas que passavam, por força dessa lei. Isso na história do Ministério Público, antes nunca tinha acontecido. Eu passei a fazer isso porque eu tinha estudado concurso e vi que a lei mandava aplicar. Eu fui várias vezes censurado com determinadas observações da Procuradoria. Barros ajuizando ações individuais, interesses meramente da advocacia, porque eu ajuizava uma ação de alimentos em favor de um menor, de uma criança que o pai abandonava, não existia, não sabia, sei lá, e a mãe, atrás de uma lata de leite ninho, atrás de R$20, 15 por mês, por semana, para comprar um alimento para a criança. Isso eu vi centenas de vezes e fiz. Eu dizia, mas doutor fulano de tal, olha, agora não, pela lei complementar. Você faz uma leitura muito avançada. E nada de leitura avançada, eu estava só aplicando a lei. O Constituinte transpôs para cá. Por quê? Porque ele sabia que em 88, e ainda hoje, 32 anos depois, não tem, às vezes, quem defenda determinado direito. E um direito de uma criança com fome, uma mãe sem condições de nada, não é indisponível, não. Os direitos dos menores, dos incapazes, não são direitos indisponíveis, não. Tanto é que qualquer ação que você ajuize com relação a essas pessoas, o Ministério Público não tem que ser ouvido, tendo em vista o interesse público, a indisponibilidade desse direito. E ele só pode ser ouvido, mas não pode agir. Claro, se tiver advogado, se tiver defensor, se tiver alguém que agiu, ótimo, ele vai ser só ouvido. Mas quando não tiver, ele vendo uma situação dessa, ele tem que agir na condição de legitimado também da defesa desse direito. É isso que é a Constituição, no artigo 127. Aí o que fizeram? Jogaram esse direito aí indisponível para os direitos individuais homogêneos. Direitos individuais homogêneos também são indisponíveis, mas como consequência de quê? Você pega os direitos individuais homogêneos e olha todas aquelas características que estão postas lá, que eu expus aqui, que vocês vão colocar no trabalho. Coloca essas características dos direitos individuais homogêneos, são 15. Quando você colocar as 15 características, se você, na prática, no dia a dia, em alguma situação, você caracterizar o direito individual homogêneo, ele é indisponível pela sua relevância social em razão de ser de um grupo de grande quantidade. Então, ele tem essas duas características que o Supremo e o STJ ditaram, elas não são, elas têm dois pecados. As duas características não são características, são efeitos de um direito individual homogêneo.
eu identificando o direito individual homogêneo, vou entender que ele é de relevante interesse social e de indisponível. Não pode esse direito ficar sem proteção através de uma ação coletiva. Essas duas primeiras grandes ideias que devem se extrair da leitura desse dispositivo. Segundo, não existe limitação nenhuma para o Ministério Público não proteger esses direitos, certo? E o Ministério Público aí pode ajuizar uma ação de alguém individualmente em razão de uma falta de acesso à justiça, em razão da pequena vantagem de uma série de coisas. Quando se trata, logicamente, de direitos individuais homogêneos. E não eu identificar esse direito individual homogêneo como indisponível. Não. De disponibilidade é a conclusão que eu vou chegar se eu identificar o direito como individual homogêneo. E como é que eu identifico? Olhando aquelas características que eu indiquei. Se estiverem presentes, nós estamos dentro de um direito individual homogêneo. São essas coisas que precisam ser explicadas. E outro detalhe, o conceito de direito individual indisponível ou de relevante interesse social que o Supremo e o STJ definiram, desgraçadamente, eles definiram no campo subjetivo. Quando isso deve ser efeitos produzidos objetivamente depois que eu faço a análise dos elementos que caracterizam um direito individual homogêneo. Aí, objetivamente, eu digo, se esse direito tem essas características, ele é indisponível, ele é de relevante interesse social. Isso é objetivo. Agora, do jeito que o Supremo e o STJ faz, cada um vai dizer se é um direito indisponível ou é um direito de relevante interesse social. E aí, o que acontece? Uma hora diz que um é, outra hora diz que outro não é. E os dois são individuais homogêneos. É brincadeira. Vou dar um exemplo aqui para você ver agora, fora essas citações jurisprudenciais que eu passei para você. Na década de 90, acho que foi na década de 90, final da década de 90, começo da década de 2000, houve um movimento interessante no Brasil, que foram as escolas. Quando as escolas particulares começaram a adquirir uma relevância muito grande no ensino do Brasil e tal, aí as escolas começaram a aumentar. Hoje são caríssimas, né, as escolas particulares. Aí vocês sabem muito bem disso. E aí começou a haver aumento das escolas particulares e os pais que viam uma grande chance para os filhos estudarem em escolas particulares foram perdendo condição, tendo em vista os valores que foram ficando inviáveis, né? Pois bem, aí os pais foram ao Ministério Público, para o Ministério Público ajuizar a ação civil pública em matéria de defesa dos direitos dos pais dos alunos. O Ministério Público, tanto aqui no Rio Grande do Norte, como fora do Rio Grande do Norte, pelo Brasil afora, quase todos os estados, o Ministério Público ajuizou ações coletivas, a ação civil pública. E o que aconteceu? Não, o Ministério Público não tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública. Mesmo. Mas aí, isso já no final da década de 90, já tinha a questão da discussão, a não ser que o direito seja disponível, seja indisponível. Se for disponível, por isso que aqui, como são julgados de 98, aí nesses dois exemplos, que um é problema de correção monetária e o outro é problema de benefício de servidores públicos ou de aposentadas de servidores públicos, pensões de servidores públicos da Universidade Federal da Paraíba. Olha aí, os dois aí são direitos individuais homogêneos. Por quê? Porque são direitos que envolvem diversas pessoas dentro de determinadas categorias ou interesses. O interesse, um é de correção monetária. Quantas pessoas não estavam, não seriam tituladas desse problema dessa correção monetária? Milhares ou milhões pelo Brasil. Quantas pessoas não eram titulares desse direito
de pensão dos aposentados, dos professores da Universidade Federal da Paraíba. Dezenas, centenas. Começa já a se indicar que leva tudo aqui que era um direito individual homogêneo, mas ele não reconheceu ele como tal. Por quê? Porque disseram que ele era disponível. Aí, neste caso do reajuste das mensalidades escolares, chamava exatamente essa denominação na época, esse assunto de ser legitimado, não ser o Ministério Público, de ser um direito de interesse, de relevante interesse social ou não ser, foi bater no STJ. O STJ. Estamos diante de um direito disponível, o Ministério Público não é legitimado. O Ministério Público tinha um interesse, na época, muito grande de se definir isso, para poder saber até que ponto o Ministério Público podia ajuizar a ação civil pública em matéria de individuais homogêneos. Foi ao Supremo, conseguiu ir ao Supremo. O que o Supremo disse? O Supremo disse que era direito individual indisponível. O Supremo STJ tem a mesma posição de definir, de só aceitar se for direito individual homogêneo indisponível. Todos os dois têm a mesma posição. Só que, como é uma questão subjetiva para dizer o que é direito individual indisponível ou de relevante interesse social, aí uma hora um diz uma coisa, o outro diz outra. Quando isso não era para existir. Se for visto sob a perspectiva do que eu estou mostrando aqui a vocês, e nós estamos estudando os direitos coletivos, eu resolveria, você resolveria, e qualquer um resolveria à luz das características do direito individual homogêneo. E se eu cheguei à conclusão de que estou diante de um direito individual homogêneo, eu estou diante de um direito coletivo. Se eu estou diante de um direito coletivo, esse direito coletivo é de proteção da ordem jurídica. Ele é protegido através de uma ação coletiva. Se nessa ação coletiva tem o Ministério Público como legitimado e não tem nenhuma restrição para essa legitimidade, esse Ministério Público pode ser legitimado, seja numa ação civil pública, numa ação que tenha outra denominação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, qualquer denominação. Mas para o Supremo STJ, não. E se você pegar a jurisprudência do Supremo STJ mais e fizer aprofundar mais na pesquisa, você vai dizer que eles vão dizer: olha, os direitos coletivos realmente são 3 espécies. Quando eles reconhecem que é um direito individual disponível de relevante interesse social, aí eles dizem: os direitos coletivos se subdividem em 3 subespécies. Aí você diz: olha, está aqui, professor, o STJ, o Supremo diz exatamente isso. É verdade. Mas aí depois diz: mas esse daqui é disponível, esse não é disponível, esse é indisponível, esse é disponível, e assim por diante. É brincadeira. Olha, Jânio, aí ao que se leva quando não se entende aquele textozinho que eu li, quando não se leva. Mas, professor, um ministro do Supremo, do STJ, não sabe disso? Calma. Ele até que sabe. Alguns do STJ tem alguns que não sabem, não, mas a maioria sabe. O Supremo sabe também. Mas, às vezes, ele não sabe. Mas ele não sabe ciência do direito coletivo. Eles levam a esse equívoco porque eles sabem ler, olha, eles buscam toda forma de buscar, de encontrar, eles buscam toda forma de encontrar no texto legal uma forma de... Mas as coisas não são obtidas para a compreensão para se interpretar apenas com base na linguagem técnica do legislador. Você tem que utilizar a ciência para emprestar ao texto o sentido e a compreensão que ele tem. Olha, porque a leitura fica, logicamente, longa e cansativa, mas é muito importante a leitura desse texto completo aqui, desse capítulo, certo? São 20 e poucas páginas, certo? Olha, a linguagem do legislador e a linguagem do jurista. A linguagem do jurista é a linguagem da ciência do direito. No item 2 desse primeiro capítulo. A linguagem do legislador é uma linguagem técnica, o que significa dizer que se assenta no discurso natural, mas aproveita
em quantidades consideráveis, palavras e expressões de cunho determinado, pertinentes ao domínio das comunicações científicas. Os membros das casas legislativas aí dizem aqui como é que uma lei é feita, a dificuldade que se tem de traduzir, de colocar expressões, de se escrever um texto de lei, porque não tem no parlamento só quem é especializado. Dentro de uma acepção ampla do vocábulo legislador, havemos de inserir manifestações singulares e plurais emanadas do Poder Judiciário. Aí vai explicando aqui uma série de situações, certo? E mostrando que a linguagem da ciência do direito, ela se presta. O objeto da ciência há de ser precisamente o estudo desse feixe de proposições, que são as normas jurídicas. Vale dizer, o contexto normativo que tem por escopo ordenar o procedimento dos seres humanos na vida comunitária, que é o direito positivo. O cientista do direito vai debruçar-se sobre o universo das normas jurídicas. Ele vai debruçar sobre o universo das normas jurídicas, observando-as, investigando-as, interpretando-as e descrevendo-as segundo determinada metodologia. A metodologia que você utiliza na ciência para entender e compreender o texto da lei. Olha, é muito importante. Leiam 10 vezes esse capítulo, 20 vezes, 50 vezes. Decorem ele totalmente, mas não o decorar. De tanto ler e ter entendido e compreendido, eu já digo, como diz o Matuto, de cor e salteado. Mas sabendo o que está dizendo, não é decorar, como eu tinha colega na faculdade que ficava o tempo todo, ele estudava para a prova, assim, pegava, anotava tudo que o professor dizia no caderno e ficava. Aí, quando não acertava, abria o caderno na página para olhar o que é. Aí ficava. Isso não é compreender, isso não é entender nada de direito. Não é fazendo, não é decorando por decorar. É decorando por ter entendido e compreendido que já chegou ao ponto que já decorou. É assim que é o direito. Certo, minha gente? Olha aí a análise do artigo 127 e 129. Como a gente fazendo uma análise de acordo com o que está nesse livro do curso de Direito Tributário, que, olha, esse capítulo eu estou dizendo aqui, mas é todo livro de teoria geral do direito, minha gente. Como também em outros livros, olha, vou ver se eu tenho aqui. Eu agora trouxe uma parte da minha biblioteca para cá, de onde eu estou dando aula de casa, né? Tem aqui alguns livros e teria um. Olha, isso pode ser buscado também nesse livro de Ronald Dworkin, O Império do Direito, ou em outro livro dele, que é o Direito em Série, aliás, Direito Levado a Sério, certo? Isso pode ser encontrado aqui nesse outro livro, de Lorival Villanova, as estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. Esse livro é tudo, viu, minha gente? Não é fácil. Não é só um livro de fácil leitura, não. Certo? Mas um outro livro aqui, esse livro aqui é excelente. Introdução à Análise do Direito. Introdução à Análise do Direito, de Carlos Santiago Nino. É argentino esse autor, mas olha, ele se completa, ele com Dworkin, eles se completam. A leitura desses livros, a leitura disso aqui, aí vocês vão ver. E vocês viram também, eu acho que vocês estudaram, não sei, outro livro muito importante para vocês verem, a questão da dogmática jurídica, a ciência do direito, que é conhecida como ciência do direito ou dogmática jurídica. Dogmática jurídica, no livro eu tenho uma edição, vocês devem ter uma edição mais nova, devem ter estudado uma edição mais nova, mas é a mesma coisa, tem tudo a mesma coisa, não muda nada. Que é a Introdução ao Estudo do Direito de Técio Sampaio Ferraz Júnior. Técio Sampaio Ferraz Júnior. Vocês também têm. Olha, isso precisa se estudar para poder se entender. E isso você já era para ter estudado, tanto lá na Introdução ao Direito, como em Teoria Geral do Direito Civil, de qualquer outro direito, se vocês viram.
como na parte da como é, do introdução ao direito e também de hermenêutica. Vocês pagam hermenêutica, imagina, pagam hermenêutica. Eu não tive essas matérias na minha época, mas tive uma introdução ao direito com um professor que cobria todas as... hoje, com relação a todas essas matérias. E esses autores e essas obras todos foram referidos na época, né? Algumas não tinham na época, né? Mas as que tinham, e os autores no mundo inteiro que tinha, ele citou tudo e indicou tudo. E hoje eu tenho que me valer do que ele disse, dos livros que ele falou, e ainda dos outros que saíram posteriormente. Esses daqui são alguns que vieram depois que eu saí da faculdade, né? E que não se tinha também na época, já tinham muitos livros pelo mundo afora, mas não se tinha acesso, porque não se tinha, como tem hoje esse livro de Carlos Santiago Nino, da, pela Martins Fontes, pela Martins Fontes, o de esse outro do Or, também, pela Martins Fontes. Hoje a gente tem acesso a esses livros, tudo traduzido. Uma riqueza, mas na época, tudo em alemão, tá certo, o da Argentina era espanhol, podia ser lido, mas não tinha na minha época esses livros, não tinha acesso, não sabia como, não se tinha acesso. Então, hoje tem tudo isso aí, minha gente, é preciso saber, porque se não se tiver isso na cabeça em direito, aí se comete erro do jeito que comete o Supremo, o STJ da vida e os outros. Eu boto logo o Supremo e o STJ e mostro a jurisprudência dos dois e mostro o equívoco. Tá certo? E vocês não queiram saber quanto a doutrina está criticando a decisão do Supremo em matéria de associação na defesa dos direitos de seus associados. Não quero saber o desastre que é isso, porque eles querem impingir a ideia de que toda associação só pode se fazer a defesa dos direitos na forma que está na Constituição. E nós hoje temos outras leis, temos outras posições, outras ideias, outras concepções que não se cinge aquilo que está na Constituição. Então, tudo isso, minha gente, é preciso se ter muito cuidado, é preciso se trabalhar muito bem, tá certo? Então, eu quero deixar isso aqui já, porque nós vamos trabalhar muito isso, viu? Foi ótima a sua pergunta, Jane, porque mostra exatamente que não existe incongruência, incoerência só no texto da lei, às vezes, com relação a interpretar determinada expressão, isso, aquilo, outro, não. Se fosse só isso, não causasse grandes prejuízos práticos à própria aplicação do direito na prática, talvez não tivesse relevância. Mas a questão tem relevância, e foi uma pergunta muito interessante, porque você veja o seguinte: se decide no Supremo e no STJ da vida, quando se erra o julgado, se decide em sentido totalmente distinto do que é o direito posto e interpretado. Interpreta-se de forma a mais equivocada possível. Com um detalhe aqui: nesses casos, o Supremo interpreta às vezes muito mal ou decide mal, de forma até intencional, eu acredito, em razão do grau de politização das decisões do Supremo. Tem muitas decisões, só que nesses casos, eu entendo nos julgados que eu acompanho e eu vejo, não é por questão política do Supremo. A questão é quando você vê, na hora do julgamento, o tipo de argumento, o tipo de razões que são apontadas é por ignorância mesmo sobre o assunto. Total e absoluta ignorância sobre o assunto. Não tem nada da questão política, o Supremo decide como quer. Não, ele decide muitas das vezes também
Ele decide. Eu sei que ele decide de forma equivocada por questões de intensidade da carga política que ele joga no julgado. E a carga política, quanto mais sobrecarrega a parte política do julgado, porque todo julgado, toda decisão de nossa vida é influenciada pela questão política, certo? Isso daí, toda decisão tem uma questão política. Até você vir fazer o curso de Direito, vir assistir aula, tem uma questão política, uma questão de você decidir, uma questão discricionária, uma questão de vontade, a vontade, o querer fazer. Isso é em toda atividade da nossa vida. Eu vi dar aula, eu sou professor da universidade, eu começar a aula na hora exata, ou não começar na hora exata, ou terminar antes do tempo, o professor que faça isso, é um querer, é a questão política. Tudo da nossa vida é política. Claro que toda decisão é política, toda decisão judicial tem uma carga política, não se discute. O problema é quanto é que essa carga política foi posta, porque aí quando você carrega demais um lado, aí o carro pende. Quando você carrega para o outro, ele pende para o outro lado. É por isso que o direito tem a balança. A balança é para dar equilíbrio. Os símbolos da justiça, do direito, a balança é para dar equilíbrio. Nem pode ser uma coisa exageradamente para um lado, nem pode ser outra. E nem pode ser por excesso, nem por falta. Por excesso, às vezes, é de forma consciente fazer o que não deve. E, às vezes, por falta de conhecimento, se faz o que não deve. Quando é pela ignorância, o que é tolerável, que eu acho aí? É tolerável. Nesses casos, eu acho tolerável. Logicamente, não tolerável assim, eu compreendo, eu já disse, como eu disse aqui, eu compreendo que é por falta de conhecimento, de domínio da matéria. Mas logicamente que eu, como sou um especialista da área, vivo estudando, conheço, quando eu vejo essas decisões do Supremo, chega dói. Agora, o que me causa, não é um conforto, uma menor intensidade de desconforto, é saber que é por ignorância. E vamos ter que passar por isso muitos anos, porque só quando chegar uma geração que tenha estudado a matéria e chegue lá e aplique como deve ser o direito. E não chegar lá, você mais uma Maria vai com as outras. Aí, pronto. Não, aqui decide-se há 30, 40 anos dessa forma. Olha, pode-se decidir 30, 40 anos uma coisa e está errado, às vezes. Né? Não é só o tempo que leva a que uma coisa seja certa, não. Às vezes se decide 30, 40 anos e está errado. É besteira. Como eu já vi isso na vida, nossa senhora, desde o tempo de promotor no interior. Mas, meu Deus. Olha, eu cheguei no interior, por exemplo, inventários, todo inventário abria serviço ao Ministério Público. Aí chegava o inventário e perguntava. Eu olhei aqui, não vi nenhum menor, nenhum incapaz nesse processo. Por que ele vem para mim, como representante do Ministério Público? Doutor, eu escrevo, doutor, eu estou aqui há 30 anos, eu chegava, eu estou aqui há 40 anos, cada cartório que passava. E toda a vida foi aberto vista. Eu digo, muito interessante. Vocês estão aqui há 30, 40 anos. Pois olha, não é vocês, eu vou dizer. São 30, 40 anos que está errado esses processos de inventário vir para o Ministério Público se não tem nenhum interesse de menor ou incapaz a discutir aqui. Não tem nenhum interesse. Por quê? A partir de hoje, inventário que não tenha menores ou incapazes, não é para mim. Se vier, eu digo. Não é caso de Ministério Público se pronunciar, tendo em vista que não há menores ou incapazes no processo. Nenhum interesse que justifique o parecer do Ministério Público. Está vendo? E tinha 30, 40 anos. E vai lá que está do mesmo jeito. Porque todo mundo chega, mais uma Maria vai com as outras. Não chega e não impõe o saber. Aí diz, mas doutor, todo mundo diz, pois é, todo mundo está errado. Você trabalhou com quantos? 20 representantes do Ministério Público. 20 estão errados. Se foi com 30, estão errados. Se foi com 1 bilhão, está 1 bilhão errado. E daí? Ora, mas que conversa é essa?
Agora, eu chego, eu sei, eu vou fazer o que eu sei, e o que eu aprendi, e o que é certo. E não porque 1 bilhão de estão errado, eu vou acompanhar. Não, de jeito nenhum. Eu vou fazer o certo, porque o certo era para vir sendo feito a esses 30, 40 anos, e o certo era para ter feito por esse bilhão de pessoas. Pronto, só isso. É assim que a gente tem que trabalhar para aperfeiçoar as coisas. Senão, não se aperfeiçoa. Não se aperfeiçoa se não for desse jeito, certo? Gente, está pensando que é brincadeira o direito? O direito é como tem um livro do Ockham, o direito tem que ser levado a sério. Len Louise Streck escreve muito isso e diz, utiliza demais essa frase, e eu também utilizo, porque nós precisamos acordar para a realidade de mostrar que o direito tem que ser levado a sério. O direito é uma coisa séria, eu penso que é uma coisa séria. Eu trato o direito como ciência, eu trato o direito, estudo, investigo, vou atrás, procuro saber, me informar, me aperfeiçoar. A vida inteira eu passei estudando. Quando a gente começa a estudar, não para mais na vida, não. Por isso que eu digo a vocês, a coisa mais fácil é passar num concurso. Pensa numa coisa mais fácil do que passar num concurso. Todos os concursos que eu fiz na vida, eu passei. Muito fácil. É muito fácil. Você pega um programa de um concurso e estude ele todinho, que você passa no concurso. Estude. Não é só olhar nos esquemões, nos esquemas, nos resumos. Essas porcarias não passam em concurso nenhum. Certo? E se passar, foi por sorte, não foi porque sabe, não. Que aquilo dali não deixa ninguém sabendo nada de direito. Eu estudei e estudo livros que tenha conteúdo e tenha coisa para me ensinar. Livros que não tem, eu já abandono. Aqui nesses livros, sei lá, aqui eu tenho uns 500 ou 600 mil livros aqui, só nessa estante. Os que só fica aqui, e eu só utilizo os que me trazem alguma coisa. Se não traz, foi um dinheiro perdido, infelizmente. Às vezes, a gente, no início de carreira, principalmente, a gente, às vezes, compra muito livro perdido. Mas aí, hoje, comprar um livro, não, só compro um livro depois que eu olho, vejo. O conteúdo depende do autor também, porque livro se compra por vários motivos, né? Depende do autor, depende da matéria, depende do tipo de enfoque que é dado, vários motivos. A gente compra um livro. Depois, é preciso que tenha realmente um motivo, certo? É preciso que tenha um motivo. Sem motivo, vou comprar um livro. Eu gosto muito de livro e compro livro, adoro livro. Né? Aqui tem, sei lá, 10% de livro que eu tenho. Tem um livro que dá para encher uma casa, qualquer coisa de livro. E estudado e lido. E olho, pega aqui um livro desse de introdução, a edição é de quando? Aqui, claro, dou uma olhada, dou uma 96. Vou estudar, vou olhar essa questão da dogmática jurídica, eu venho para aqui, a zetética, que ele trabalha, a zetética que fica mais no campo filosófico, e a dogmática jurídica que fica no campo da teoria geral do direito, da ciência do direito. Tudo isso é estudado aqui nessa obrazinha de Tércio Sampaio Ferraz, que eu acho que vocês foram referidos, pelo menos referidos pelo professor, se não foi estudado esse autor na introdução ao direito na Universidade Federal, mas pelo menos falado, indicado, e é importante que vocês saibam disso. E é muito importante se saber o que ele diz nesse livro. Certo? Bom, pessoal, nós agora vamos trabalhar, olha, com isso a gente conclui aí 2 temas importantes no processo coletivo. A questão do objeto da demanda do processo coletivo e a questão dos sujeitos na demanda. Nós vamos continuar ainda dentro da teoria geral. E agora, professor, dentro dessa teoria geral do direito, do direito processual coletivo, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, ainda continuar vendo a questão do objeto do processo, mas sob outra perspectiva, sob a perspectiva do resultado. O resultado é exatamente a sentença. O que é que se postula, o que é que se busca quando vai ao judiciário? O que é que você pede quando você formula o final da petição, o pedido? Como é que você pede? Você pede o seguinte, diante do exposto, diante de tudo que você argumentou, falou,
justificou, apresentou de razões, diante do exposto, vem a presença de Vossa Excelência requerer, se digne julgar procedente o pedido ou os pedidos para condenar, obrigar a fazer, não fazer, entregar, fazer isso, fazer aquilo. A primeira coisa, que é o chamado pedido imediato, é o quê? A sentença. O julgado, a decisão. Eu quero a decisão. A primeira coisa é a decisão. Tá certo? E aí, nessa parte do pedido, o pedido, a gente estuda o objeto da ação quanto à pretensão, que é a causa de pedir e o pedido. Causa de pedir e pedido é objeto, quanto à pretensão. Quanto ao resultado, a sentença. E aí, quanto ao resultado, eu trabalho o quê para entender o objeto da sentença? Os efeitos da sentença. Os efeitos da sentença é que vão me indicar. E aqueles efeitos da sentença clássicos que nós vamos estudar aqui, não, vamos fazer apenas dar uma relembrada, certo? Mas nós vamos estudar a sentença sob 5 perspectivas para chegar aos efeitos da sentença. A perspectiva os elementos ou os requisitos da sentença, a publicação da sentença, a eficácia da sentença, os efeitos da sentença e a coisa julgada. Vamos estudar essas 5 perspectivas e temos dentro do estudo da sentença essa primeira perspectiva sobre esses elementos. Depois, no segundo aspecto, é exatamente a questão dos efeitos da sentença e a eficácia da sentença e os efeitos da sentença. Aí depois, numa outra perspectiva, nós vamos ter a questão do cumprimento da sentença com base nesses efeitos da sentença e, no cumprimento da sentença, todas as formas de cumprimento, seja das obrigações de fazer ou não fazer, entrega de coisa, pagar e daí por diante. Ok, minha gente? Bom, hoje é segunda-feira, né? Nós vamos ter aula quinta-feira, né? Tuíla, você já pode disponibilizar o roteiro de sentença e seus efeitos, acho que está lá no site Prof. Barros, certo? Que nós vamos estudar exatamente alguns aspectos da sentença, mas principalmente a questão dos efeitos e a coisa julgada e dirigida à questão do processo coletivo, tá bom? Então, é o terceiro tema que nós vamos trabalhar, que ele é bem elástico, ele é longo, certo? Com base nesses elementos que eu passei aí para vocês. Só para vocês já ficarem com essa ideia, que é como nós vamos começar a trabalhar quinta-feira, tá bom? Então, para todos vocês, uma boa noite, uma boa semana, muita produtividade, estudo, já podem fazer agora a prova, né? Já estão com o material da prova aí todo nas mãos, já pode ir fazendo, se quiser, para ir adiantando, né? E daqui a mais uma semana eu dou já um prazo. Na próxima semana, talvez na próxima semana, ou na outra, eu já dou o prazo para a prova, né? Já para a gente não atrasar. O que adianta não atrasa, né? O que adianta não atrasa. Tá certo? Vamos ver aí que a gente estudar mais um pouco a respeito do objeto quanto ao resultado, para melhor ir fixando as ideias a respeito desses assuntos e melhor vocês estarem familiarizados com os próprios temas da questão. Ok? Então, boa semana, bons trabalhos e estudos e até quinta-feira, se Deus quiser, tá bom? Até quinta, professor. Boa noite. Boa noite a todos.